Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos. É um prazer para nós que fazemos a Orla Sul, Igreja Batista Orla Sul, que se reúne aqui pertinho do Shopping Recife, na Academia Cristã, poder contar com a sua assistência. Você que está nos ouvindo, você que está assistindo nossos vídeos, assistiu domingo passado, nos deu bons feedbacks e está agora assistindo também esse vídeo. Esperamos que, após passar toda essa turbulência, você consiga ir nos visitar, possa estar lá conosco para dar um abraço, dizer se esses vídeos forem importantes para você superar esses momentos de dificuldades e problemas que todo mundo, na verdade, está passando. Nós queremos hoje conversar com você sobre o tema vasos de barro renovados. E para isso nós vamos utilizar o texto que se encontra na primeira carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Que Deus queira nos abençoar na compreensão da sua palavra, desse texto que é um texto forte, bonito, e que fala aos nossos corações nesse instante. É interessante a gente observar como o apóstolo Paulo, ele começa a sua escrita dizendo que nós somos tesouros em vasos de barro. E não tem nada melhor para descrever a situação do mundo hoje, ou das pessoas no mundo hoje, do que essa metáfora que o apóstolo Paulo faz para a gente. Realmente, nós somos um tesouro. A vida humana é um tesouro, mas ela é carregada dentro de um vaso de barro chamado corpo humano. O corpo humano que está suscetível, na verdade, é uma picadinha de um inseto, como o inseto da dengue, a ter sérios problemas. Corpo humano que está suscetível, na verdade, a se contaminar com um coronavírus e terminar essa pessoa morrendo, esse vaso precioso se quebrando diante de nós. Alguns poderiam dizer assim, nós somos vasos de barro famosos. Claro, existem os famosos no mundo. Outros poderiam dizer assim, nós somos uns vasos de barro santos, cheios de santidade. Tudo bem. Outros poderiam dizer assim, nós somos vasos de barros intelectuais, cheios do conhecimento, esse tesouro que é o conhecimento. Tudo bem. Outros poderiam dizer assim, nós somos vasos de barro ricos, cheios de riquezas. Tudo bem. Mas nada disso esconderia o fato de que nós somos vasos de barro, sim. Ou seja, nós temos a fragilidade, nós temos essa condição humana de estarmos diante da nossa vulnerabilidade. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, porque nós somos vasos de barro, nós somos sujeitos a ser atribulados, porém não angustiados. E daí em diante ele vai fazer uma série de paralelos entre duas coisas, que ele vai dizer, somos assim, mas não somos assim. Somos assim, mas não somos assim. E essa primeira comparação que ele faz é quando ele diz exatamente isso. Nós somos atribulados. Tribulação. Tribulação é quando o nosso chão parece que ele começa a tremer e a gente não pode fazer nada, como se nós estivéssemos num terremoto. Tribulação, na verdade, é quando a gente perde o domínio, o controle das coisas que estão ao nosso redor. São as broncas, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, as perdas pelas quais nós passamos. Nós temos, portanto, de vez em quando, passado por tribulações. O próprio apóstolo Paulo, ele um pouco mais adiante, aí nessa referência que eu lhe dei, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, ele diz assim, olha, já passei por muitas prisões, por açoites, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios,
em perigos de desertos, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no mar, com fadiga, em vigílias, muitas vezes com fome, com sede, muitas vezes em frio e em nudez. Ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que realmente ele sabia o que era as aflições, os problemas, as tribulações da vida. Mas ele vai dizer do outro lado, olha, não podemos ser atribulados, mas não precisamos ser necessariamente angustiados. E o que é angústia? A angústia é a estreiteza de espaço ou de tempo em nossas vidas. A estreiteza significa, por exemplo, que o nosso mundo interior está se fechando. Ele está, na verdade, nos apertando o peito. A angústia ela é interna, ela é própria, ela é pessoal, ela é nossa, na verdade. Angústia, portanto, é o estreitamento desse mundo interior que nos deixa cada vez mais preocupados, pelo menos diante dessa situação que nós estamos vivendo agora. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, não angustiados. E por que ele vai dizer não angustiados? Aí eu quero remeter os irmãos a um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E aí você vai entender por que na verdade, nós não precisamos ficar angustiados, apesar de nós sermos atribulados em nossas vidas também. Perceba o que é que diz esse texto. Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz exatamente assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E serão eles chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui para a gente é o seguinte. Aliás, eu quero até dizer que o próprio Jesus Cristo, ele tomou esse texto para si, como nos diz o Evangelho de Lucas, e ele diz, no primeiro sermão que ele faz numa sinagoga, acho que Lucas capítulo número 4, ele diz, olha, hoje se cumpriu sobre mim essa palavra. E a palavra diz exatamente isso, que ele vai colocar manto de louvor sobre aqueles que estão angustiados. É interessante notar que alguns países começaram a cantar nas janelas, né? Quando a angústia se aproximou, as pessoas foram para as suas sacadas, para as suas janelas dos seus apartamentos e começaram a cantar, a louvar a Deus, a ir para músicas que tinham referências de resistência na história dessas nações. E é isso que Deus está dizendo, olha, você pode até ficar atribulado, mas necessariamente você não precisa ficar angustiado, porque você tem um Deus que cuida de você. Um Deus que vai colocar um manto de louvor sobre a sua vida e tirar essa angústia que você está sentindo. O paralelo seguinte que o apóstolo Paulo fala é dizer assim, vocês podem até ficar perplexos, mas não desanimados. E veja só o seguinte, a perplexidade tomou conta do mundo inteiro. Hoje nós estamos perplexos por algumas coisas. Perplexidade é quando a gente fica boquiaberto, a gente fica estarrecido. Eu fico estarrecido com o que está acontecendo no mundo agora. Há 4 meses atrás, era impossível imaginar que nós passaremos por uma situação como essa que nós estamos passando. Veja bem, a velocidade com que esse vírus alcançou o mundo inteiro é algo inimaginável. Hoje nós temos mais de 150 nações que já possuem ou têm o coronavírus em si. Ou seja, a propagação, a expansão é alguma coisa que nos deixa perplexos. Mas me deixa perplexo também, ainda que se diga que estatisticamente é um número pequeno, etc., mas morrer 919 pessoas num dia só, como morreram na Itália, é um caos um negócio desse. Deixa qualquer um perplexo. Visualizar as ruas vazias do mundo inteiro me deixa perplexo, com certeza absoluta. Ver o Papa rezando a sua missa, fazendo a sua homilia, sozinho, como ele estava durante essa semana agora, isso me deixa perplexo. Ou seja, nós estamos diante de situações, imagens, estatísticas, números que nos deixam perplexos, mas não devem nos deixar
desanimados, como diz o apóstolo Paulo. Por que não pode nos deixar desanimados? Porque a palavra desanimado vem de ânimo, ou seja, é aquele que falta ânimo. E a palavra ânimo tem a mesma raiz da palavra alma, ou seja, significa que aquele desanimado é aquele indivíduo que está super abatido, é aquele indivíduo que, na verdade, ele perdeu a sua alma, ele perdeu o seu ânimo, a sua alegria, a sua espontaneidade, o seu jeito de ser. Ele perdeu tudo isso. E isso me deixa muito preocupado, porque a gente não pode perder isso de forma alguma. O apóstolo Paulo também passou por momentos dessa natureza. No capítulo 1, quando você vai lá e vê o versículo 8 e o versículo 9, ele vai dizer assim que passou por tantos sofrimentos na Ásia que eles praticamente abdicaram da esperança, ou seja, perderam a esperança. Por quê? Porque era como se eles tivessem uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E é o que nós estamos passando hoje. Nós estamos vivendo um momento que parece que a gente tem uma sentença de morte sobre a cabeça de qualquer um, que de repente ela pode cair em cima de qualquer pessoa. E isso, às vezes, nos deixa com muito medo e desanimados também. Porém, eu quero lembrar para você um outro texto bíblico, que é o texto de Josué, no capítulo 1, versículo 9, quando a gente lê assim: não te mandei eu, esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Não te espantes, não te atemorizes. Espantar, ficar perplexo. Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que maravilha. Que maravilha. Que coisa espetacular. Não te mandei eu, portanto, não temas, nem te atemorize. Mas, na verdade, cobra ânimo, te anima. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No terceiro paralelo, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós podemos ser perseguidos, porém não abandonados. Perseguidos, porém não abandonados. O apóstolo Paulo ele tinha muita experiência sobre o assunto perseguição. Isso é tranquilo, porque ele foi um perseguidor da Igreja de Cristo. Ele prendia pessoas e levava até Roma, levava até os judeus, para que esses pudessem ser castigados. Até que um dia ele se converteu. E aí as coisas se invertem. Ele de perseguidor passa a ser perseguido também. Nós todos somos perseguidos em nossas vidas. Às vezes nós somos perseguidos por um chefe, por um colega de trabalho, por parentes, por amigos, inimigos. Nós somos perseguidos em geral por um colega de classe, de escola, quando nós somos pequenos e tem o bullying. Enfim, a perseguição não é algo que é incomum às nossas vidas. Nós a experimentamos de vez em quando. Nós fomos até perseguidos por vizinhos também, muitas vezes, né? Mas não vamos falar dos nossos vizinhos, estamos muito junto deles agora e eles muito junto de nós. Eu espero que essa coisa de que vizinho não é boa, não é uma pessoa boa, termine desaparecendo das nossas vidas após o coronavírus, porque nós sabemos que nós precisamos uns dos outros. Mas ele diz assim, olha, você pode também, não o que diz o apóstolo Paulo, mas eu estou dizendo para você, você pode até se sentir perseguido por esse coronavírus também. Que a gente não sabe onde é que está, de que jeito está, aonde poderá estar, e a gente se sente perseguido nessa hora também. Porém, ele diz assim, não abandonados, perseguidos, porém não abandonados. E isso aqui faz toda a diferença. A perseguição ela nos deixa com essa sensação de abandono, de que nós fomos abandonados à nossa própria sorte, que não tem alguém que cuide de nós, que zele por cada um de nós. O próprio Jesus Cristo experimentou isso no Getsemane, quando ele estava sendo perseguido pelos soldados que foram prendê-lo. Todos os apóstolos desapareceram. E ele passou a ter essa sensação de abandono. Até mesmo na cruz ele diz, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, a sensação de que estava sozinho naquele instante. No momento que nós vivemos, nós estamos também assim, com muitas pessoas que estão isoladas em seus apartamentos, com essa sensação de que ficaram abandonados à própria sorte, de que não tem ninguém que se importe com eles, de que não tem ninguém que olhe por eles efetivamente. Mas isso não é verdade. Voltamos ao livro de Isaías, no capítulo de número 49 agora, e a gente vai ler um texto que é maravilhoso. 49, a partir do versículo 14, ele diz assim, o Senhor, ele diz assim, mas Sião, que é uma cidade, que é o povo de Deus,
diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde a Sião então: será que a mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas da minha mão. E isso é fantástico, meu amado. Olha, ainda que você se sinta sozinho nesse momento, ainda que você sinta que parece até que foi abandonado, não esqueça que ainda que uma mulher pudesse esquecer do seu próprio filho que amamenta, ainda assim Deus não se esqueceria de você. Você não está sozinho no seu apartamento, você não está sozinho na sua casa, vocês não foram abandonados, vocês têm um Deus que cuida e zela por vocês. O último paralelo que o apóstolo Paulo faz é dizendo assim, que nós podemos ser até derrubados, porém não destruídos. De vez em quando, a capoeira da vida vai nos dar uma rasteira e a gente vai sentir que caiu. E às vezes a gente cai feio. O sentimento de que caímos, né, de vez em quando, vai tomar conta de cada um de nós. Nós levamos certas rasteiras existenciais que realmente nos derrubam. São traições, problemas, são dificuldades, são coisas, decepções, que muitas vezes nos lançam no chão, porque nós somos humanos. Porém, a gente deve pensar que ser derrubado não significa que você não possa se levantar posteriormente. Você pode se levantar. Agora, se você for destruído, aí você não pode se levantar. Mas se você for apenas derrubado, você pode se levantar sim, com certeza absoluta. Eu tenho certas preocupações. O coronavírus está chegando no Brasil. Ele ainda não chegou de vez. E talvez a gente venha ainda chorar. E chorar bastante. Por perda de pessoas queridas e amadas que a gente não gostaria de perder. As nossas perdas existem, algumas famílias já estão chorando as suas perdas, porém não é nada parecido com aquilo que está acontecendo na Europa ou aconteceu na China. A gente tem ainda uma certa minimização dos efeitos, porém eu temo que a gente possa perder algumas pessoas. E no momento da perda, a gente vai se sentir derrubado também, a gente vai se sentir caído, a gente vai se sentir no chão, mas a gente se levanta. A gente só não pode ser destruído, como diz o apóstolo Paulo. Quando ele fala em destruídos, derrubados, porém não destruídos, ele está usando uma palavra que no grego significa destruição completa, ou seja, voltar a zero, não existir mais. E para fechar essa reflexão que eu estou fazendo com os irmãos e amigos, eu gostaria de ler uma notícia que veio exatamente da Itália essa semana. Uma notícia que talvez vocês tenham tido acesso a ela, a respeito de um médico ateu chamado Dr. Julian Urban, que percebeu que precisava começar a pedir ajuda a Deus em meio à pandemia do coronavírus que atingiu o seu país enquanto estava de serviço. Diz a reportagem assim, ele falando, ele dando o testemunho dele. Nunca nos meus piores pesadelos, os pesadelos mais sombrios da minha vida, imaginei ver e experimentar o que estava acontecendo na Itália. Em nosso hospital, nas vítimas, nas últimas 3 semanas, alguns pacientes, 120 pacientes na verdade, morreram. Alguns dos nossos médicos também morreram e centenas se infectaram. Agora, não somos mais médicos, mas classificadores que decidem quem deve viver e quem deve ir para casa para morrer. 9 dias atrás, um pastor de 75 anos foi internado. Ele era um homem gentil, tinha sérios problemas respiratórios também. Ele tinha uma Bíblia e nos impressionou como lia para os moribundos enquanto segurava a mão deles. Nós, médicos, estávamos todos cansados, desanimados, psicológica e fisicamente acabados. Tínhamos 2 colegas que morreriam em seguida e vários outros infectados. Precisávamos começar a pedir ajuda a Deus para continuar. O pastor de 75 anos, ele morreu, mas apesar de ter tido mais de 120 mortes aqui em 3 semanas, não fomos destruídos. Ele, o pastor, conseguiu, apesar de sua condição,
e nossas dificuldades trazer-nos uma paz que não esperávamos encontrar testemunha a Ele. E esse médico que era ateu agora não é mais ateu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que ele diz aqui. Apesar de cansados, desanimados, psicologicamente e fisicamente acabados, nós não estávamos destruídos. Destruídos nós não estávamos. Ou seja, a gente pode até cansar, desanimar, cair, a gente pode ser derrubado pela vida, pela existência, mas se a gente estiver com Deus, nós não seremos nunca destruídos, porque nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Para concluir, eu quero fazer um exercício com você. Eu falei 8 palavrinhas aqui. As primeiras 4 você anota numa coluna à sua direita. As outras 4 você coloca numa coluna à sua esquerda. As palavras primeiras que o apóstolo Paulo diz é assim: atribulados, aí você bota tribulação. Perplexos, aí você bota perplexidade. A outra palavra é perseguidos, perseguição. E a última palavra, derrubados. Todas essas 4 palavras, você vai notar que elas são condições externas sobre as quais nós não temos ingerência nenhuma. Nenhuma. Nós não temos ingerência sobre a tribulação, a perplexidade, a perseguição ou em alguém chegar e nos derrubar. Isso tudo são elementos externos que vêm até nós. Porém, sobre as outras 4 palavras, que é angústia, desânimo, abandono, sensação de abandono e destruídos, essas palavras vêm do interior. Ou seja, a angústia é dentro, a segunda palavra, que é exatamente perplexos, mas não desanimados, né? A angústia, o desânimo é dentro, é interno. A sensação de abandono é dentro, é interno. Você se sentir destruído também é dentro, é interno. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, depois da pandemia, nós estejamos vivos, porém, psicologicamente destruídos para o resto da vida. Essa semana eu me defrontei com várias pessoas conversando comigo, com medo do final do mundo, apavorados, psicologicamente, as pessoas devem saber que eu sou psicólogo, né? Também, né? Psicologicamente extremamente abalados, e talvez algumas dessas marcas fiquem para o resto da vida. E daí veio essa reflexão justamente ao meu coração. Então, veja lá que atribulados, perplexos, perseguidos e derrubados, nós vamos sempre ser. Não temos como evitar isso. Mas, do outro lado, a angústia, o desânimo, o abandono e a destruição depende de cada um de nós. Nós podemos ter ingerência sobre isso. Nós podemos até morrer, mas não sermos destruídos. Deixarmos uma marca para sempre na história da humanidade. Enfim, eu queria terminar com aquilo que o apóstolo Paulo coloca nesse mesmo capítulo 4, um pouco mais à frente, no versículo de número 16, capítulo 4, versículo de número 16, quando ele diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por isso, nós não desanimamos, não perdemos o ânimo, a alma que nós temos. Pelo contrário, muito pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, ou seja, tudo aquilo que vem de fora, nos atinja, nos desgaste, nos corrompa, nos derrube, etc., o nosso ser interior, ele precisa se renovar dia a dia. Ele se renova se nós estamos com Deus, ele se renova se nós estamos com Jesus. Portanto, meu apelo é para que você, depois de toda essa pandemia do coronavírus, você recomece a sua vida. Você possa efetivamente reiniciar a sua vida. Que nós, como igreja, também vamos fazer isso, se Deus quiser. Vamos reiniciar, vamos ter o nosso recomeço, com mais experiência, talvez com um pouco de dor, de sofrimento, mas nós vamos fazer isso. Não fique fazendo planos se a pandemia vai demorar
3 meses, 4 meses, 2 meses. Não é assim, não. Nós vamos vencer essa pandemia dia a dia. Se você se sentir renovado a cada dia. É assim que vai ser. Não fique preocupado quanto tempo isso vai durar. Porque quanto mais preocupação, vai gerar ansiedade. E você vai ficar psicologicamente destruído. Então, não faça isso. Apenas se renove a cada dia. Através de uma leitura da Bíblia, através da oração, através dos seus parentes que conversam com você, de contatos, etc. Mas se renove dia a dia. Principalmente, renovando a sua relação com Deus. Você já viu que tem um Deus que não lhe abandona. Você tem um Deus que está junto de você, que recobra o seu ânimo, que é aquele que é o seu Criador, é o seu Deus. Que Deus, pois, possa nos abençoar e nos fortalecer mais nessa semana, no nome de Jesus. Amém.